Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação está encerrada para o duelo diante da equipe do Goiás. O técnico Arthur Jorge aí contando com praticamente todo mundo. O Cruzeiro atualizando a situação de Matheus Henrique. Vamos falar também sobre a provável volta de atacante. E, claro, a busca do Cruzeiro por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo para o duelo com o Goiás e o Cruzeiro, podendo aí o torcedor comprar ingresso, hein, galera? Bora lá, porque é jogo de Copa, é decisão para o Cruzeiro e a venda tem que melhorar muito, hein? Tem que ter pelo menos 30 mil torcedores no Mineirão. O Cruzeiro informou a última parcial com 20 mil torcedores garantidos, então tem ingresso a partir de R$ 35. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar o Palmeiras, sai para enfrentar o Boca Juniors e precisa estar classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o apoio do torcedor do Cruzeiro é fundamental neste momento importante. O Cruzeiro que atualizou o quadro clínico do Matheus Henrique, dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique repetiu os exames nesta segunda-feira no Hospital Horizonte, devido ao trauma sofrido na partida contra o Bahia no último sábado. As avaliações confirmaram o diagnóstico de contusão pulmonar. A indicação para o caso é de repouso até a plena recuperação da lesão e do quadro de dor no local do trauma. Por isso, o Matheus Henrique está fora desse jogo contra a equipe do Goiás e vai aguardar a evolução. Não é tão grave o quadro como foi com a fratura na costela, mas mesmo assim ele precisa ficar fora um período. Então, vira baixa aí neste momento o volante Matheus Henrique. Vamos aguardar este prazo de recuperação para saber quando o atleta estará de volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2. A preparação foi encerrada, o ritmo agora é de concentração. O Cruzeiro ainda não terá o lateral direito William, por causa do problema familiar, que todo mundo já destacou, e ele fica fora de mais um compromisso. Sem o Matheus Henrique, uma opção aí que tem o técnico Arthur Jorge é relacionar o Japa para ser uma opção ali entre os volantes. Vamos aguardar de qualquer forma, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, e aí amanhã a gente tem ali, quando sair a escalação oficial, as opções de banco para o técnico Arthur Jorge. Quem deve reaparecer é o atacante Bruno Rodrigues, recuperado aí de um edema muscular, ficou fora dos 2 últimos jogos contra a equipe da Católica e também contra a equipe do Bahia, e agora podendo de novo ficar à disposição. Claro que é para ser uma opção ali no banco de reservas, mas tem esta possibilidade da volta do Bruno Rodrigues diante da equipe do Goiás. Os outros titulares todos relacionados. O Arthur Jorge já falou sobre isso. Claro que o tempo é curto de um jogo para o outro, mas quem estiver bem vai para o jogo, é time forte, porque, como eu disse, é uma classificação em jogo e o Cruzeiro não pode vacilar e ficar fora neste momento da Copa do Brasil. Sei que muita gente está aqui na expectativa sobre movimentação de mercado. Hoje até a ESPN trouxe uma informação da proposta que o Cruzeiro fez ao Brighton para contratar o Igor Júlio. Quem acompanha aqui a Samuca TV sabe que desde o primeiro momento a gente trouxe esse nome do Igor Júlio, que o Cruzeiro tinha voltado a conversar, teve uma conversa já com o atleta, apresentando um projeto que agradou muito ao jogador, tem o interesse de vários clubes da Europa no Igor Júlio. Ele não vai ficar no Brighton, isso já é mais do que definido, e o Brighton tem um valor ali para topar uma negociação que é na casa de 6 milhões de euros. O Cruzeiro, na proposta que fez, não alcançou este valor, e é uma coisa óbvia também. Para iniciar uma negociação, você precisa enviar uma proposta oficial. Se você envia uma proposta mais baixa e o clube aceita, melhor ainda. Mas, com quem a gente conversou aí, talvez o Cruzeiro tenha que subir mais este valor enviado e está disposto, muito provavelmente, a fazer um esforço maior para trazer o Igor Júlio para a Toca da Raposa 2. Depois que conseguir se acertar com o Brighton, acho que isso não será empecilho. O clube deve recusar essa primeira investida, o Cruzeiro subir e aí chegar nos valores que foram comentados. Aí é questão de pagamento,
forma e etc. E depois disso parte para o atleta para ir negociar contrato e valores salariais. Ainda não tem este acerto com o Igor Júlio, tem que chegar em valores aí que o atleta considera serem valores importantes para um retorno ou para a vinda ao futebol brasileiro, vai jogar pela primeira vez profissionalmente em caso da negociação ser concretizada, mas repito, da parte do jogador que gostou muito da conversa, de um desejo de atuar no clube que ele torce, no clube do coração, de fazer uma carreira também no futebol brasileiro, então tem um desejo muito grande do jogador, por mais que tenha muita oferta do futebol europeu, clubes da Alemanha, Itália, Espanha e da própria Inglaterra, todos de olho, até por se tratar de um zagueiro que já demonstrou muita coisa por lá na Europa e por ter um custo baixo, então isso atrai muita gente, mas o Cruzeiro está nessa jogada e disposto a fazer dar certo e querendo muito a contratação nessa janela do meio do ano do Igor Júlio. Então vamos acompanhar, mas é uma tendência pelo desejo de todos, de fazer acontecer para o Igor Júlio ser reforço do Cruzeiro na janela deste meio de ano. Cirilo, é o Goiás que vai jogar a vida na Copa do Brasil, sabe que é um jogo só. E isso faz diferença, né? Copa diminui distâncias técnicas e a distância técnica do Cruzeiro para o Goiás, a gente sabe que ela é enorme. Hoje o Cruzeiro joga um futebol muito melhor do que o do Goiás. O Cruzeiro mostrou isso contra o Bahia. Em determinado momento há alguma oscilação, mas acredito que o Arthur Jorge deva mandar o que ele tem de melhor. Evidentemente, se algum titular da base, titular do Cruzeiro ficar ausente, é por necessidade e não por menosprezo à competição. Isso tem ficado muito claro nos jogos do Cruzeiro e nas falas do Arthur Jorge nas coletivas. Então, eu espero um Cruzeiro desde o início pressionando e jogando um futebol pelo menos melhor do que o que apresentou no Clássico, quando foi mandante, e mais próximo do que ele apresentou, por exemplo, contra a Católica e principalmente contra o Bahia, que foram 2 jogos fora de casa. Mas você não tenha dúvida, vai ser um Goiás fechadinho, pronto para que, se o jogo for para os pênaltis, para eles está tudo bem. Pra gente seguir falando do Cruzeiro, mas agora com notícias, Rubem Júnior, atualizações, um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite a você, Cirilo, Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, para toda a nação azul, 6h48, o Cruzeiro seguindo a sua maratona e agora no mês de maio, depois de 9 partidas no mês de abril, hoje a reapresentação, a última e única atividade para o jogo de amanhã contra o Goiás, expectativa para casa cheia, a última parcial, 20 mil ingressos foram vendidos, a gente terá mais de 30 com certeza, né? Depois da boa vitória que teve também contra o Bahia em Salvador, o técnico Arthur Jorge, na sua entrevista coletiva, chamava o torcedor e eu até perguntava ao Arthur sobre priorizar a competição e ele disse que prioriza o grupo, então ele tenta, né, manter todo mundo ligado, todo o grupo, até por isso ele vem mostrando isso de jogo para jogo, sempre colocando algumas alterações na equipe. Hoje na reapresentação não tinha muito o que fazer, depois, né, de voltar ontem ainda de Salvador, ele que tem a volta aí do Kaique para a esquerda, tem a volta do Christian, que foi poupado no meio campo, né, para o jogo contra o Bahia, e tem também o retorno do Arroio. Sobre o setor de ataque, ele vem ganhando outras opções, há pouco tempo não tinha, né, algumas alternativas que tem hoje, por exemplo, em termos de confiança. A gente fala sobre o Kaique Kenji, que fez já 10 partidas nesta temporada e vem ganhando um bom cartaz com o técnico do Cruzeiro, também o Sinisterra. Agora sim, Sinisterra pode ter uma boa sequência. Ouvimos o atleta, o Arthur Jorge, vai falar conosco na segunda parte da turma do bate-bola a respeito dos planos que ele tem para o Sinisterra também. Ou ele que vai aí para o seu 6º jogo, quem sabe com a camisa do Cruzeiro, atleta que está emprestado, né, junto ao Bournemouth da Inglaterra. Cruzeiro exercendo o poder de compra de 50% dos direitos do jogador, que ainda tem muito para desenvolver. Então vamos aguardar
aguardar um Cruzeiro que vai depender mesmo, Cirilo, da parte física para o duelo de amanhã contra o Goiás, até porque do outro compromisso pelo Brasileiro é apenas no sábado contra o Palmeiras, e depois é outro assunto, Copa Libertadores no dia 19 contra o Boca, aí um pouco mais de uma semana para a bola rolar. Agora o assunto da Copa do Brasil, o maior vencedor da competição, em jogo, né, uma cota milionária, e o Cruzeiro vai sim nas Copas com força máxima, acelerando tudo depois do empate que teve fora de casa contra o Goiás. JVC. Jogo importantíssimo, né? Jogo de Copa amanhã, começa empatado o jogo, né? Literalmente, porque na primeira semana também o placar final empate, então amanhã Cruzeiro com a necessidade da vitória para avançar. Rubens Júnior, vamos trazer mais do Cruzeiro, de olho nesse duelo contra o Goiás, Rubens. Vamos sim, Cirilo, foi manchete da turma do bate-bola, ainda no segundo tempo, vamos destacar muito ainda sobre os números do técnico Arthur Jorge, números, né, espetaculares para esse início de trabalho, mas a informação que o Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira foi o Matheus Henrique, né, o volante que vai ficar de fora da relação do jogo de amanhã. O atleta que teve aquele lance, né, contra a equipe do Bahia, um lance bem feio, merecia um cartão de outra cor, inclusive. Sabe o que eu achei que era, Rubinho? Diga. Achei que era futebol americano. Que deixa o corpo, né? Esse tipo de jogada é no futebol americano, só que no futebol americano tem proteção, né? Exato. E o que deixa, assim, a preocupação maior que o atleta, né, o jogador, o adversário, você vivencia o futebol, sabe a informação, tem a informação que o Mateuzinho vinha num processo longo de recuperação de lesão na costela. Foram 2 vezes, né? Ele foi para o departamento médico com uma lesão na costela. E agora é uma contusão pulmonar, o que afasta o atleta do jogo de amanhã. Ele deixa o campo em Salvador sentindo muitas dores, né, chorando, cuspindo sangue, aí é avaliado, faz todos os exames, todo o protocolo ainda em Salvador, chega em BH, vai para o Hospital Horizonte, onde cuida, né, tem o departamento médico do Cruzeiro, e agora uma contusão pulmonar, que afasta o Matheus Henrique, mais uma lesão delicada e complicada que tem, né, o atleta que já havia se recuperado recentemente de uma lesão grave na costela. Foram 2 lances que chamaram atenção, muito atenção nesse Bahia e Cruzeiro. Primeiro, o auxiliar ter marcado impedimento no primeiro gol do Cruzeiro. Por sorte existe o VAR, né? É inacreditável ele ter enxergado um impedimento ali. Ele errou, mas não foi por pouco, Cirilo. Muito. Porque eu acho que lance ajustado, o auxiliar, ele tá isento. Mas esse, ele errou por mais de metro. Então, é algo que ele precisa ser chamado e falar, meu amigo, o que tá acontecendo? Vamos fazer uma reciclagem aqui, porque o seu erro foi um absurdo. E salvo pelo VAR, e o VAR tá aí para isso. E esse lance foi o Everaldo, né, que deu a entrada no Matheus Henrique. Para mim, um erro grotesco da arbitragem, do vídeo também. Lembrando o atleta envolvido, o Everaldo. A entrada foi maldosa. Ele foi para machucar e ele faz o movimento do cotovelo também. Eu não consigo enxergar se o cotovelo chegou a pegar ou não, se foi o cotovelo ou se foi o tranco que ele deu que ocasionou a lesão. Mas o fato dele ter feito o movimento de cotovelo já é o bastante para o VAR chamar o árbitro para expulsar o atleta do Bahia. Então o Cruzeiro foi prejudicado nesse lance, foi um absurdo o que aconteceu. E aí o erro também é do árbitro de vídeo, porque o de campo ele pode não ter visto o movimento, como a gente não viu na hora que teve um movimento. Mas o vídeo estava ali, com replay, com outras câmeras, e que bom, que pelo menos o Cruzeiro conseguiu vencer o jogo, porque poderia ter sido um prejuízo ainda maior. Perde o atleta, perde 2 pontos por conta de erro da arbitragem. E quando acontece tem que reclamar mesmo. Eu acho que o Cruzeiro fez bem de ter reclamado, até porque é o modus operandi de Palmeiras e Flamengo hoje, né? Ah, é. Todo jogo quando tem reclamação. Quando são prejudicados, né? Exatamente. Quando há benefício não há reclamação, não. Sim, Flamengo e Palmeiras sempre usam desse artifício. Qualquer coisinha, pronunciamento depois do jogo, reclamar, pressionar a arbitragem. É chato pra caramba, cara. Chato pra caramba. Mas, se você não pode vencê-los, junte-se a eles, faça igual. É uma pena, né? E o Cruzeiro vem sofrendo muito com isso, né, nos últimos jogos. E ontem, Cirilo, o próprio Mateuzinho publicou na sua rede social contra o árbitro Rodrigo José Pereira, que além de tudo, né,
Aí você vê o anúncio oficial do Cruzeiro que o Matheus teve uma contusão pulmonar na tela do YouTube da Itatiaia, mas o Mateuzinho ontem falando sobre o árbitro, que ele desdenhou ainda do lance, o que chateou mais o atleta em campo, JVC. Vou chamar o intervalo. O Rodrigo tem disso, né? O Rodrigo teve 2 com Minas Gerais. Ele gosta de aparecer. Com o Hulk ele deu 2 amarelos no mesmo lance, pela mesma reclamação. E com o Cruzeiro ele perguntou o nome do Matheus Pereira. Olhou pro banco e falou, como é que ele chama aqui? Ele gosta de ser o protagonista, quando geralmente ninguém nem sabe quem ele é, né? Exatamente. Eu não sabia o nome, não lembrava o nome dele. Lembrei, não pela qualidade do trabalho dele, pela maneira como ele gosta de aparecer. Árbitro não tem que ser protagonista, árbitro é mediador. Enfim, o dia que eles entenderem isso. Boa recuperação ao Mateuzinho, o lance foi realmente bem feio, bem feio. Vamos falar mais de Cruzeiro e Goiás? Se eu chamar o Pedro Abílio, justamente com informações do adversário, né? Como é que chega aí o Goiás para esse desafio de amanhã, após arrumar um empate, né? Arrancar um empate no jogo da ida. Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, boa noite para você, para todo mundo que tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Goiás já tá aqui no Holiday Inn, lá na Savassi, chegou agora há pouco, fim da tarde, a Belo Horizonte, depois de neste empate contra o Cruzeiro, ter iniciado uma sequência de jogos sem vencer, né? Foram 2 depois na Série B do Campeonato Brasileiro. As derrotas para o São Bernardo fora de casa e para o Fortaleza, que foi uma goleada, né? 4-1, inclusive. Teve a expulsão do Nicolas, que não jogou o clássico contra o Vila no fim de semana e será a opção, né? Para jogar contra o Cruzeiro depois de ter cumprido essa suspensão na Série B. Goiás que venceu o Vila Nova no último sábado, placar de 1-0 no sábado à noite, e chegou a Belo Horizonte com a expectativa de o técnico Daniel Paulista ter opções diferentes, inclusive com opções de velhos conhecidos, né? Ou de velho conhecido do Cruzeiro, o Anselmo Ramon despontando como principal opção no ataque, já que o Cadu ganhou a posição de titular, a condição de titular no ataque da equipe esmeraldina nessas últimas partidas de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também as possibilidades no meio, Baldória e Felipe Machado disputando uma posição, outro jogador que já teve passagem pela Toca da Raposa. Vamos lá, Cirilo, para imaginar uma equipe do Goiás tendo em vista, né, a prioridade que traz também a Copa do Brasil, essa possibilidade de premiação, especialmente depois de ter arrancado o empate na primeira partida lá em Goiânia. Com o goleiro Tadeu, Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e o Nicolas, Felipe Machado ou Baldória, Lucas Rodrigues, GG, Lucas Lima, Jean Carlos e Anselmo Ramon. Ou ainda correndo por fora o Cadu, como tinha dito há pouco. Essa é uma possível formação do Goiás, o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias em 8 partidas, Cirilo. Valeu, Abílio. Ô Fabrício, vamos analisar o jogo do Goiás. Primeiro, quero a sua opinião sobre o que rolou no fim de semana, né? Pra gente chegar a esse jogo do Goiás, como é que o Cruzeiro chega pra esse desafio com essa atuação e esse resultado importantíssimo, né? Cruzeiro vencendo em Salvador o Bahia, né? Pouca coisa não, Fabrício. Não é pouca não, foi uma vitória gigante, chega com moral e dá confiança, dá motivação pro grupo, né? Pra você chegar numa fase dessa de mata-mata, de classificação da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é tão tradicional, porque não é fácil você chegar lá contra o Bahia, na Fonte Nova, é sempre um cenário muito difícil, e o Cruzeiro foi muito bem. Achei que o Cruzeiro fez um jogo super seguro, um jogo soube vivenciar os 90 minutos, soube jogar o jogo, os 90 minutos. Não teve aquela pressão, isso eu gostei muito. O Cruzeiro não fez aquela pressão toda hora, que a gente tá acostumado a ver, aquela pressão alta lá em cima, que muitas vezes é o que o adversário quer e precisa. O Bahia esperou isso, não teve. O Cruzeiro baixou ali, fez um bloco médio, e aí bem posicionado sempre, sabe? E esperando o Bahia dar aí o contra-ataque, ter essas chances que acaba que um time, quando joga em casa, acaba precisando mais do resultado. O Bahia estava pressionado, então acabou que daria aí essa chance pro Cruzeiro ter esses contra-ataques, ter mais espaço, e foi muito bom. Eu acho que esse aumenta e leva a moral do time. O Arthur Jorge ganhou boas opções, aí assim, que eu acho mais legal, Cirilo, opções de jovens, né? Opção de jovens, e quando a gente vê isso, a gente que é entusiasta do futebol, que torce pro futebol dar certo, quando a gente vê molecada nova entrando e jogando bem, que foi o caso
caso do Kaique Kenji, que entrou muito bem, do Otávio agarrou muito mais uma vez, o Cauã Moraes, então o próprio Neiser, o Cruzeiro tava com uma média de idade baixíssima, né? Jonathan Jesus, isso é importante aí pro restante da temporada, pro futuro do time, né? E acrescenta, dá moral pra esses jogadores que o elenco é muito utilizado nessa temporada toda, né? O time não pode ter ali só os 11, 12, 13 jogadores. O Cruzeiro aí hoje tá com umas 15 opções ali que podem ser bem utilizadas. A Juventude decidindo, né? Decidindo esse jogo do Cruzeiro. Ô Marques, como é que você analisa esse jogo do Cruzeiro, essa vitória do Cruzeiro e como o clube chega nesse momento de uma semana importante de decisão em Copa do Brasil? Marques. O cenário perfeito, né, Silvio? Você descansou alguns titulares que precisavam desse descanso, né? No caso do Caio Jorge, que tem reclamado de uma lesão de pubis, né? E pubis é muito delicado, ele te engana, você acha que tá bem, de repente é uma pisada errada, ele volta a doer, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Uma lesão muito que te desgasta muito, né? Você tem que tomar cuidados para que não se agrave também. E o Christian, que joga todas praticamente. E os meninos, né, cara? O Cruzeiro tá lançando os moleques estão jogando com naturalidade. A melhor coisa é quando você bota um garoto e ele se sinta natural pra jogar, entendeu? O gol do Cauã, jogando pela ala, né? Ele já havia feito um gol, né, Fabrício? Jogando pela ala esquerda também, né? Que ele puxa pro pé direito e solta uma bola colocada, enfim, né? E o Kenji fez um golaço também de talento puro, tirando do goleiro aquela batidinha chapada, né? Então acho que o Cruzeiro trabalhando muito bem na semana, utilizando os garotos, que é muito importante também para a sua SAF, para valorizar os seus ativos, mostrar os seus ativos para o mercado, e os garotos dando conta do recado, Cirilo. Rubem Júnior, pra gente falar mais de Copa do Brasil, olhando adiante, detalhes do Cruzeiro, chega mais, Rubens. Chega sim, Cirilo, o Cruzeiro que vive, né, esse bom momento com o técnico Arthur Jorge. A gente pegou o recorte do Campeonato Brasileiro com números, né, que colocaria o Cruzeiro para brigar pelo título. Agora são 7h28. Vamos trazer o técnico Arthur Jorge, que no Campeonato Brasileiro, né, tem 7 partidas e 5 vitórias, 2 derrotas. Dos 21 pontos, ele conquistou 15 e comenta sobre, né, a boa sequência. Daqui a pouco ele comenta também sobre o Sinesterra, mas se vai poupar ou não. Amanhã é o jogo de Copa, jogo decisivo. Arthur Jorge fala na Itatiaia. Não há poupada para ninguém porque não há margem para relaxamento. Nós temos que dar o nosso melhor em cada uma das competições. Não temos margem nenhuma de erro. Nós temos que competir a 100% em cada uma dessas competições. Estamos envolvidas e temos aqui decisões importantes até à paragem para a Copa do Mundo. Vamos dar o nosso melhor, sempre o nosso melhor, priorizando tudo aquilo que é competição, e a nossa prioridade nesta altura é absoluta. Copa do Brasil, terça-feira, frente ao Goiás. E quando eu perguntei também ao Arthur Jorge na entrevista coletiva Cirilo, ele falou sobre, né, o foco e estar ligado o tempo todo, porque Copa é um campeonato traiçoeiro. Cruzeiro, né, chega para esse jogo como favorito e teve um empate fora de casa contra o Goiás, então todo cuidado é pouco. A gente falava também, JVC, há pouco a respeito do Sinesterra, né, o cara que veio por empréstimo até o período de julho, né, do Bournemouth, da Inglaterra. Cruzeiro vai exercer aí o poder de compra de 50% dos direitos do jogador, e ele vai falar a respeito do Sinesterra, que surpreendeu, hein? Foi bem contra o Bahia, bem fisicamente, falou com a gente da Zona Mista também, tá empolgado, quem sabe agora para ter uma boa sequência. Arthur Jorge fala sobre o colombiano, 7h30 na Itatiaia. Nós podermos ter o cuidado de tentar gerir aquilo que é o regresso dele. O Sinesterra há muito tempo que não joga. Hoje fez 60 e poucos minutos, creio eu. E é de facto um jogador com uma qualidade individual acima da média. Portanto, é um jogador que vai ser importante para nós. Precisa de encontrar o seu caminho. Só que a verdade é que nós temos que ter pequenos gatilhos no pouco tempo de treino que temos. E estou-lhe a dizer, um dia de bom treino, às vezes 2, não mais do que isso, e os jogadores têm que me criar sensações. Têm que me fazer criar sensações de que eu posso apostar neles, de que eu lhes posso dar minutos, porque a verdade é que o caso dele, o caso do Marquinhos, que são jogadores que vêm de lesão prolongada, só vão conseguir ganhar condição a jogar. Não será nunca possível no treino, porque o treino não chega, não é suficiente. Nós estamos a treinar pós-jogo e pré-jogo, portanto não dá para nós podermos exigir muito. E falo disto do seu todo. Agora é importante que os jogadores me vão dando
feedbacks positivos para que eu possa perceber que nós podemos gradualmente ir apostando neles. Não digo apenas e só estes 2 casos, porque estes vêm de lesão. Todos os outros fizeram uma pré-temporada normal desde o início da temporada, mas para nós podermos criar condições de ter os jogadores preparados, precisamos de, dentro desse pequeno espaço de tempo que temos para treinar, fazê-lo bem, mas que os jogadores também possam rentabilizar esses poucos momentos de treino. Para quê? Para que possam dar resposta como hoje o Sinisterra deu. Para mim, muito positiva, da qualidade, do ponto de vista daquilo que era o plano de jogo, da forma como se comportou, até o seu limite. E o seu limite foi quando saiu, e que nós temos também ter esse cuidado, porque é um jogador que vem de um período longo e que nós temos que ir aos poucos, dar-lhe minutos para que ele possa tentar chegar ao nível dos outros, assim como o Marquinhos, como lhe disse anteriormente. Estão aí, portanto, as palavras do Arthur Jorge, botando toda a confiança e também paciência no processo de recuperação do Sinisterra. O Sinisterra esteve conosco na zona mista também, disse estar, recebendo todo tipo de confiança mesmo, da diretoria, da comissão técnica, do Departamento de Saúde e Performance, que ele não quer ver tão cedo. Sobre os bastidores, meu caro Cirilo e amigos da turma do bate-bola, a informação que a Itatiaia trouxe a respeito do zagueiro Igor Júlio, ele que, está nesse processo, quem sabe, para vir para o Cruzeiro. O Atlético Cruzeiro iria pagar ao Brighton 3 milhões de euros a negociação inicial, o Cruzeiro colocando na mesa, mas o clube inglês está pedindo aí na casa dos 6. O Cruzeiro vai negociando um atleta jovem, 28 anos, atuou bem pouco no futebol do Brasil, teve ali no Bragantino, acabou saindo muito cedo. Para você que está na live da Itatiaia, acompanha na tela o Cruzeiro em negociação, quem sabe formalizando essa oferta ao Brighton, ele que atuou 5 jogos apenas nessa temporada, um zagueiro canhoto, tem 1,88 m e é um pedido do técnico Arthur Jorge. Cirilo. Valeu, Rubens. Por partes. Sinisterra, o Edu, como é que você enxerga essa notícia da possível compra? Da provável compra? Hoje não faz muito sentido. Porque o Sinisterra, eu sou um entusiasta do Sinisterra aqui, declarado, acho que ele é muito bom jogador, mas existe a diferença técnica da diferença física, Fisicamente ele não entregou pro Cruzeiro ainda. Eu torço muito para que ele tenha uma sequência, quando você assiste aos jogos, como foi contra o Bahia, por exemplo, nitidamente você vê que é um jogador acima da média, tecnicamente, ele é bom jogador, mas ele não me transmite a confiança de que vai entregar sequência, porque há mais de ano que o Sinisterra vem convivendo com problemas. Ele chegou ao Cruzeiro com problemas, aliás, ele só veio por conta desses problemas, senão ele não teria saído da Premier League, e chegou aqui e continuou tendo problemas físicos. E ele ainda não teve uma sequência que justifique uma compra. Então, assim, eu vejo com surpresa o Cruzeiro comprar o Sinisterra sem ter ali ter tido uma sequência ou uma garantia física. Se ali na frente ele provar o contrário, ótimo. Eu acho que o Cruzeiro tem em mãos um jogador acima da média tecnicamente. Mas ele também tem em mãos um jogador abaixo da média fisicamente. E isso foi o que mais pesou desde a chegada dele ao Cruzeiro. Fala, Max. Mas eu vejo no Arthur Jorge um cuidado especial com o Sinisterra. Sinisterra é um atleta 9'9", vai fazer 27 anos. Jovem, cara. Eu acho que cabe a aposta, cabe entender o estado físico dele, cabe entender até onde a gente pode melhorá-lo fisicamente para ele corresponder dentro do campo. O Panzi falou e não deixa de estar certo, cara, porque, não jogou nada, só teve no departamento médico. Mas hoje ele tem um treinador que mostrou ali na sua fala que de repente pode ser o mais cuidadoso com ele no dia a dia, entendeu? Atletas com esse perfil, de lesão muscular o tempo todo, precisa ter alguém para cuidar, cara. Estar num clube onde as pessoas entendem o processo dele, o treinador que entende o dia a dia dele, é onde eu posso descansar ele daqui a pouco, entendeu? No último jogo já jogou 60 minutos, daqui a pouco joga 70, volta um pouquinho para 50, entendeu? E vai soltando a corda, cara, porque é um atleta muito talentoso, mostrou muito talento no último jogo contra o Bahia, Cirilo.
Eu também, mas assim, eu acho uma compra assim de alto risco, sabe? Porque seria mais uma aposta, né? Mas a gente vê a entrevista do Arthur Jorge, parte muito essa compra dele, né? Dessa fala dele aí, do interesse pelo jogador. E é mais uma aposta. Eu acho que o Arthur Jorge tem melhorado muito esse elenco do Cruzeiro, jogadores em potencial, né? Ele mesmo, quando chegou, ele falou que ele gosta de melhorar os jogadores, enfim. E tem melhorado o Sinisterra. E assim, e é importante, como é importante o dia a dia no treinamento, né? Como os jogadores que eles não têm ritmo de jogo e eles voltam para jogos, assim, o Sinisterra fazia tempão que não jogava e volta e entra bem, jogando titular, e joga bem, sente sair, é dia a dia, é do treinador, né? Agora, se o treinador sente essa firmeza, tem que ter voto de confiança, né? Agora, torcer para dar certo, né, Mike? Porque senão seria um prejuízo, assim, enorme. Mas acho que os próprios valores da negociação, acho que cabe a aposta. Quando ele foi para fora, me parece que foi 25 milhões de euros, depois ele, numa nova transação, 23, e agora vem emprestado por 2 e pouco, e de repente um número final aí de 5 milhões de euros. Tô falando mais ou menos por alto que a gente escutou, né? Mas, cara, assim, por esses valores atuais hoje do futebol mundial, ele já demonstrou qualidade e que, se bem fisicamente ele pode ajudar, eu acho que cabe, cara, eu acho que cabe a aposta. Então é isso aí, pessoal. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!